agora no canal EBD Núcleo, lição de número 3 da classe de jovens. Voltamos aqui com a revista Rumo à Terra Prometida. Rumo à Terra Prometida. Então, como estudamos aqui para falar com vocês, a lição de hoje trata sobre a Lição de número 3, que o nome é Santidade, requisitos para a conquista. E o texto do dia se encontra em Levíticos capítulo de número 22, versículo de número 32, que diz o seguinte: E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Olha só, o Senhor aí dizendo que Ele santifica aquele povo. Não há salvação sem a santificação. Isso conseguimos entender lá no Novo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor já estava falando da santificação. A síntese da lição quer dizer: a busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. Olha só. Nós entendemos que esse parâmetro de santidade está em toda a Bíblia. E o autor que escreve aos Hebreus, ele vai mencionar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós entendemos que, como nós sempre mencionamos nessas lições, tudo é uma figura. No Velho Testamento nós temos Israel caminhando para a Terra Prometida, terra que emana leite e mel, e o requisito nesse caminhar para a conquista era a santificação. E nós somos o povo de Deus, a igreja do Novo Testamento, que estamos caminhando rumo à cidade celestial, a Nova Jerusalém, e o padrão é o mesmo: santificação. Santificação. Agora o pessoal sai do Egito, juntamente com alguns que eram estrangeiros que estavam também saindo, tendo esse êxodo com Israel. Quando eles estão caminhando ali, a maior dificuldade, com certeza, e o maior trabalho, o maior exercício que eles deveriam tomar era a santidade. Exatamente. Não era nada muito que trabalho braçal, não era nada muito trabalho intelectual, mas sim um trabalho realmente espiritual. Era fazer a santificação valer a pena que o Senhor estava transmitindo. Mas vamos para o tópico 1. Desde já agradecemos a sua companhia com a gente, agradecemos pelo apoio. Estamos chegando a 200 inscritos e quem sabe pode chegar nesse vídeo aí a 2.000, né? 2.000 visualizações aí, olha. Então, muito obrigado por não desistir da gente. Estamos retomando o caminho, estamos retomando aí este ano de 2019 com algumas novidades, mas não iremos falar nesse vídeo. Então, bora lá para o tópico 1. Tópico 1. Repetição de advertência. E o Senhor estava advertindo de 3 áreas aqui. Primeiro, a pureza social. Sabemos que no deserto as coisas são escassas, muito escassas. Água, alimento, remédios possivelmente e outras coisas. Mas ali não era escasso. Ali o Senhor, ele sempre proveu para aquele povo uma saída quando eles foram ali picados por aquela serpente. E a serpente de bronze foi levantada naquele madeiro. As pessoas olhavam para a serpente e eram curadas, entendeu? Então sempre houve um escape do Senhor. Então aqui a pureza, eu não vou sair desse, a pureza social era proteger aquele povo de alguma situação maléfica, de alguma situação bacteriana para poder repassar para os outros. Por exemplo, a lepra. A lepra ela é transmitida. Então, quando o Senhor orienta aqui em Números capítulo 5, do versículo 1 ao 10, ele está orientando acerca dessas situações que podem ocorrer no arraial do Senhor. E se as bactérias são transmitidas, pessoal, com certeza vai alcançar muitas pessoas e possivelmente, não é que o Senhor não pode interferir ali, trazendo a cura, trazendo o milagre, mas isso aí, vamos dizer que afetaria o povo, morreria gente, morreria mais pessoas, com certeza espalharia aquilo em grande proporção. Então o Senhor, sabendo disso, para proteger o seu povo, também protegendo a vida daquele que estava com a sua saúde debilitada, tirando ele do arraial, deixando ele vivo. Isso que é importante, Léo. O Senhor não manda matar a pessoa que estava mal. O Senhor não manda extinguir ela no ponto de tirar a vida dela. Não, manda ela se afastar do arraial. E aí, se afastando do arraial, quem sabe a cura chega para essa pessoa e ela pode retornar ali ao arraial. Então, você entende que existe uma pureza social. Também podemos lembrar que as pessoas que tocavam o morto, bactérias, hoje a medicina está fantástica. Antigamente não tinha muita essa acessibilidade aí. E também a questão do fluxo. Lembra quando a mulher toca lá na orla das vestes de Jesus? Ela tinha uma hemorragia e aí ela tinha vergonha de se aproximar do Senhor, né, do povo ali, da sociedade. E quando ela toca, ela é curada. E novamente ela retorna para
o arraial. Novamente ela já tem agora aquele livre acesso. Eu posso andar, eu posso caminhar, mas desde o Antigo Testamento a gente já consegue enxergar o porquê, o contexto da história dela lá, que eles eram pelo menos separados do arraial ali do povo de Israel. Tópico 2. Pureza nos relacionamentos. É interessante que aqui, quando Deus ele chama Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, versículos de número 3, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então há um zelo aqui pela família. Quando a ordenança aqui em Números, capítulo de número 5, versículo 11 ao 31, ele vai fazer aquela menção sobre o casamento. Tem que estar ligado que tem uma figura do casamento ali. É sobre a questão do homem sentir ciúme da mulher, e teria todo um procedimento perante o sacerdote de análise, de investigação. O espírito de ciúmes. O espírito de ciúmes, exatamente. E aí ele teria toda uma análise, uma investigação para ver se aquilo procedia mesmo. Se fosse verdade, teria uma punição da mulher. Porém, se fosse mentira, o homem também teria um procedimento, quebrando essa ideia de que a mulher é esquecida. A ordenança cabia tanto para um quanto para outro. Mas o que fica aqui é o zelo pela família, que é o mesmo parâmetro, é a mesma ideia, e que Jesus vai mencionar lá no capítulo de número 19, versículo 8 de Mateus, mencionando o divórcio, que é o parâmetro também dele preservar a família. Então Deus ele tem um zelo pelas famílias. Diga-se de passagem, Yuri, que hoje em dia vivemos numa sociedade pós-moderna que estão tentando mudar esses princípios, mas Deus ele já vem preservando desde o início. Não precisa casar. Uhum. São alguns dialetos que eles conseguem falar e pronunciar e propagar muito rápido isso. Só que graças a Deus, perante a situação, tem uma igreja aí verdadeira. Glória a Deus. E nós estamos aqui preservando pelos princípios espirituais para que sejamos cada vez mais iguais a Ele, sermos santos como Ele também é santo. Então a família também está no projeto divino. O terceiro subtópico do primeiro tópico é a pureza espiritual. A pureza espiritual, isso aqui é muito importante para o povo de Israel. O povo de Israel, quando sai do Egito, ele tem alguns métodos e alguns costumes que vêm de lá, da terra do Egito. Passaram lá nada mais, nada menos de 430 anos. É muito tempo. Nasceu gente, morreu gente, nasceu gente, morreu gente. E ali sempre os costumes passando de geração para geração. E agora quando esse povo sai do Egito, ele sai com, vamos dizer, com o emblema de ex-escravo. Ou seja, eles não eram aquelas pessoas ainda realmente que tinham sua característica de nação, que tinham ali seus costumes, até que o povo levou um costume de Jacó, da sua família, daquelas 70 pessoas que entraram ali na terra do Egito. Só que agora misturou muito, passou o tempo, passou a geração, então estão saindo com alguns costumes. E um que o Senhor prima era esse, pureza espiritual. Deveriam ter, sim, pureza, mesmo em terra distante, mesmo ali vagueando pelo deserto, tinha que ter uma pureza espiritual. Isso encontramos em Números capítulo 6, versículo 1 e 21. E o Senhor agora ele faz com que tenha normas para um voto. E esse voto é o voto do nazereado. Do nazereado. Esse voto aí que o Senhor fez tanto para homem como para mulher. Exatamente. É interessante, Yuri, que como o pastor Reinaldo Gilo deixa um comentário aqui no livro Auxílio, e diz que o voto do nazereado ele era um explícito protesto contra o pecado. Eram pessoas que queriam mostrar publicamente que elas não concordam com aquilo que o mundo impõe. Então essa era a perspectiva do nazereado, alguém que ia viver contra, ia viver não conforme o padrão do mundo, mas conforme algo estabelecido por Deus. Bom, pessoal, tinha 3 características aí que quem fazia esse voto, quem realizava esse voto, tinha que abster. A primeira era se abster de vinhos e bebidas fermentadas. A segunda, Leco? Ele não podia cortar o cabelo. E terceira, ele não podia também tocar em morto. Então, olha só, tinha 3 características que deveriam ser respeitadas aqui. O nazireu, que a gente costuma falar muito, é o Sansão. Sansão fez tudo o contrário. Sansão bebeu, Sansão cortou o cabelo, Sansão tocou em morto. Então, quando já foi no seu final ali de vida, ele se arrependeu de todos os pecados, ele cumpriu o juízo naquelas 2 colunas lá, quando ele vai matar vários inimigos do povo de Deus. Então, olha só, observe que o voto com o Senhor ele é sério. Então, quando os pais de Sansão fazem um voto ali, era para ser respeitado. Sansão foi totalmente contrário.
e pagou por aquilo. Não foi? Exatamente. Então, quando a gente, muito cuidado isso, quando a gente faz um voto com Deus, devemos respeitar esse voto. Muito cuidado com o seu voto com o Senhor. Como se fala no Novo Testamento, com Deus não se brinca. Tópico 2, o caminho da consagração. Primeiro, Leco. A bênção de Deus. Estavam reunidos ali, prontos para marchar. E aí Moisés ele vem trazer a bênção sacerdotal. Nós conhecemos ali Números capítulo número 6, versículos 24 ao 26, em diante, 27. Todo mundo já usou esse versículo para homenagear alguém. O Senhor te abençoe e te guarde, etc. É interessante que no Velho Testamento nós temos a bênção sacerdotal, estabelecida a tribo de Levi, Arão e os sacerdotes. Então eles têm essa autoridade de abençoar. Então o povo ele iria marchar, mas ele estaria debaixo das bênçãos de Deus. E quem Deus abençoa, meu amigo, ninguém pode tocar. O pastor Reinaldo Dilo deixa um comentário interessante aqui dentro da bênção sacerdotal. Quando ele fala levantar o seu rosto, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê paz, ele diz, levantar o seu rosto sobre o seu povo significa aceitá-los, exibir sua face em um sorriso, dar-lhes um olhar de aprovação. Deus estava dizendo, vocês são aprovados quando vocês me alegram. Essa mesma bênção se encontra sobre nós hoje. Nós somos povo de Deus caminhando para o céu, debaixo da bênção dele. Bom, Leco, eu sei que tem que ter aprofundamento daquilo que vai falar, mas quando chegava alguém na frente do rei, e o rei daria a oportunidade para essa pessoa falar, ele apontava o cetro dela para essa pessoa, e essa pessoa já poderia ali comunicar, claro, com respeito e tudo. Imagina agora a bênção sacerdotal, é diferente. Diz que o Senhor levanta o seu rosto, que ele olha para... Interessante, porque ali, né, um objeto sendo esticado e apontado para o seu servo. Mas com o Senhor é diferente. Com o Senhor ele levanta o rosto, ou seja, algo mais pessoal, mais íntimo. É algo mais de comunhão mesmo. Então, quando o Senhor levanta o seu rosto para essa pessoa, imagine só, o Senhor quer a proximidade. O Senhor quer algo mais em contato. O Senhor realmente quer saber o que a pessoa está querendo falar. E a gente bate justamente com aquele salmo. Que ele, apesar de saber de todas as nossas circunstâncias e aquilo que vamos pronunciar na sua presciência, o Senhor ele quer escutar, ele quer ouvir. É incrível. A bênção de Deus está sobre nós. Né? A bem-aventurança de dar ou doar. No capítulo 7 de Números, são 89 versículos ali, 88 versículos dizendo que as tribos deveriam trazer algo ao Senhor. Só que a gente quer destacar é que nessa passagem o Senhor se agrada não porque as pessoas estão dando algo, só que tem que ser de coração. Tem que ser de coração. E o Senhor estava alegre por isso. Obediência no chamado. Números 8. Deus ele estava falando ali sobre a questão mais ligada ao tabernáculo. E a primeira ordenança que ele diz quando eles fossem entrar é que eles acendessem as lâmpadas, acendessem os castiçais. Enfim... Porque tudo que nós formos fazer diante de Deus, nós temos que fazer diante de claridade. Nada é feito às escuras, não há comunhão da luz com as trevas. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, tudo tem que ter a claridade, tudo tem que ser explícito. Concluindo a reflexão, Yuri, o que vinha posterior a isso é que antes deles entrarem para sacrificar diante de Deus, para sacrificar, eles tinham que primeiro oferecer um sacrifício por si próprio. Forte. O sangue primeiro tinha que cobrir eles para que eles viessem sacrificar, para que o sangue cobrisse do povo. Isso traz uma figura do sacrifício de Cristo, porque aquele animal tinha que ser perfeito. E Cristo foi o sacrifício perfeito por nós. Hebreus 4,16 diz que nós podemos entrar no trono da graça confiadamente. Por que nós podemos, Yuri? Porque Cristo já morreu por nós. Padeceu. Que em 1 João, capítulo de número 2, versículo 2, diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Yuri, forte. Não só pelos nossos pecados, mas de todos. Todos. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados e todos temos acesso à presença dele. Terceiro tópico, comunhão no deserto. Comunhão no deserto. E aqui a gente já está de antemão falando sobre algumas coisas de comunhão. E a gente vai destacar um pouco mais, tempo de comunhão. O Senhor estabelece uma festa, essa festa é chamada Páscoa. E depois da Páscoa, a festa dos pães ázimos. Ou seja, o Senhor estabeleceu ali um período para eles poderem festejar, para eles poderem participar desta festividade. Observe só, saiu do Egito, agora eles têm que passar pelo deserto. Se a gente não tivesse uma data comemorativa, com certeza, pessoal, com certeza esqueceríamos muito mais rápido. Exatamente. Mas com uma data festiva, conseguimos lembrar, conseguimos
rever o que foi no passado e o que somos hoje. Só que entenda isso. Quando teve essa festa, o Senhor estabelece algumas normas ali. E essas normas têm exigência divina. Quais são, Leco? Em Números, capítulo de número 9, versículos do 6 ao 13, ele destaca aqui um grupo de pessoas que talvez por alguma razão não se achassem dignos de celebrarem a festa da Páscoa. Então, a ordenança de Moisés é olha, eles não vão estar nesse momento aqui celebrando, mas em outro momento eles vão celebrar. Deixou um momento separado para que eles participassem. Porque a ideia, Yuri, era que todos estivessem naquele momento, que todos participassem daquele momento. Lembrando que tem muita gente que não participa da Santa Ceia por besteira. Tem muita gente que não vai ao templo, à sua congregação, participar da Santa Ceia por besteira. Verifique esse pensamento, verifique sua postura mediante essas exigências divinas e principalmente a questão da Santa Ceia. É muito importante você participar do corpo de Cristo. Terceiro subtópico do último tópico, a questão para os estrangeiros, essa questão da igualdade dos adoradores. Em Números capítulo 9, versículo 14, é um lampejo da abundante graça do Senhor, ali na lei mosaica, quando o Senhor estabelece também a questão da participação dos estrangeiros que saíram com o povo do Egito. Observe, o Senhor aqui desde já estava incluindo os gentios na comunhão com aquele povo. Participantes também de algumas comemorações, de alguns cultos direcionados ao Senhor. Então observe que desde já o Senhor se preocupava com isso. O Senhor queria incluir, abranger o Evangelho, a lei, as alianças dele com todos. Com todos. Então quando o Números capítulo 9, versículo 14 relata isso, é nada mais do que hoje que estamos vivendo. Dizer assim, olha, vocês têm participação também. Vocês são alcançados também pela graça. Vocês são alcançados também pelas alianças que tenho feito. E a última aliança foi essa. A última aliança não foi só com o povo de Israel, mas a última aliança foi com todo homem, todo ser humano. É aquela questão do hino, né? Todo ser que vive. Louve o nome do Senhor. Por quê? Porque essa aliança foi para todos. Todos. Pessoal, lembrando aqui que o Senhor não tem filhos prediletos. Se fosse isso, eu não estaria aqui. O Leco não estaria aqui, o canal da EBD Núcleo não existiria. Então, só para você entender, é claro que aqueles que buscam mais o Senhor, com certeza recebem mais, no sentido de a profundidade espiritual, né? Agora, se você não busca, não ora, não estuda, dificilmente você vai encontrar o Senhor, porque o Senhor diz, buscar-me-ei-a e me achareis. Então, pronto. Então, busca o Senhor e você vai encontrar. Aquele que só deixa a canela pegando água é complicado, vai receber muito, com certeza pouco. Mas aquele que mergulha, aquele que é submergido pelas águas, tanto isso que é um lema aqui do nosso departamento de adolescentes do nosso campo, mergulhando em águas profundas. Águas profundas, mergulhe mesmo, estude, ore, fale com o Senhor, porque está aqui, lampejo da graça de Deus. Ele deixou aberto. Todos têm que participar, têm que ter comunhão com Ele. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo. Continuem nos acompanhando, nos assistindo. Nós cremos que está sendo bênção para as pessoas que estão nos assistindo. Eu creio. Estamos trazendo subsídio para uma melhor aula no domingo. Você, aluno que não pode estar na aula, assista o vídeo, seja edificado. E vá também para a EBD. Muito bem. Vá para a EBD, participe da Escola Bíblica Dominical. Eu já tenho relatos aqui de pessoas que não frequentavam, não frequentavam a EBD, mas a partir, pelo menos de um toque, um incentivo aqui nosso, eles falaram, realmente, EBD não é aquilo que eu pensei. É muito mais, é bíblico, é uma coisa assim que nos deixa familiarizado e também querendo mais. Para você ver a importância da EBD, uma das notícias mais recentes foi que a EBD no Rio de Janeiro ela virou patrimônio histórico. Então, para você ver a importância disso, você está perdendo, não pode perder. Não pode perder, participe. Não perca. Participe. E também, relembrando aqui nosso canal, inscrevam-se, queremos chegar a 200 inscritos. Também visualize, compartilhe isso, é bênção, pessoal, tá? Deus abençoe a todos, a equipe da EBD Núcleo manda um abraço grande para todos, individualmente, com certeza. E até o próximo vídeo, não esqueça de dar sua curtida, não deixa também de compartilhar.
EBD Núcleo 2019. Priorizando a palavra. A palavra. Deus vos abençoe. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo.